Olá pessoal, sou o Fabrício Acauí, professor de raciocínio lógico. Hoje nós vamos estar iniciando aqui um curso de raciocínio lógico, passo a passo, para você tirar todas as suas dúvidas e se preparar para os concursos, ok? Então vamos lá. Raciocínio lógico a gente inicia com a definição do que vem a ser uma proposição. Na verdade, se você acompanhar no slide, está dizendo assim: proposição é todo o conjunto de palavras ou símbolos que expressam um pensamento de sentido completo. As proposições afirmam fatos ou exprimem juízos. E aí nós temos alguns exemplos. Letra A, São Paulo é a capital do Brasil. Letra B, a Terra é um planeta. C, 5 mais 3 é igual a 8. Letra D, Jorge é careca. E letra E, meio é um número inteiro. Então, para iniciar o estudo de raciocínio lógico, quando a gente inicia isso, é fundamental você saber o significado do que é uma proposição. Proposição, como aqui no slide apareceu, ela tem uma característica de você poder atribuir o que a gente chama de valor lógico a ela. Você consegue dizer se a sentença dada é verdadeira ou ela é falsa. Então, a característica de uma proposição é você poder atribuir o que a gente chama de valor lógico para ela. Toda proposição, então, ela traz uma ideia que exprime um sentido completo. Ter um sentido completo é eu poder atribuir um valor lógico, olhar para aquela sentença e dizer se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Ok? Então eu coloquei 5 exemplos aí. Não estamos no momento preocupados nem se é verdadeira ou falsa, mas você já consegue, ao olhar para ela, né? São Paulo é a capital do Brasil. Você consegue dizer que isso é uma proposição falsa. A Terra é um planeta, isso é verdadeiro. 5 mais 3 igual a 8, isso é verdadeiro. Jorge é careca, aí vamos supor que o Jorge realmente seja careca, seria uma proposição verdadeira, porque para você saber a verdade da proposição, você precisa de fazer uma investigação para verificar se ela é verdadeira ou falsa. E por último, meio é um número inteiro, o que está errado porque o meio é um número racional, né? É uma fração, então isso não é um número inteiro. Aí no slide diz assim: as proposições são expressões a respeito das quais tem sentido dizer que são verdadeiras ou falsas, que são os valores lógicos das proposições. É o que eu acabei de falar. Proposição tem essa característica, você poder dizer se ela é verdadeira ou falsa. Para isso, a sentença tem que ser lógica, tem que ser o que a gente chama no raciocínio lógico de uma sentença fechada. Eu consigo atribuir um valor lógico para ela. Mas todo raciocínio lógico ele é construído em cima desses 3 princípios, ou a gente chama de axiomas. O que significa isso? Na matemática, axioma é uma sentença que você assume como verdadeira, mas você não tem como, você não prova aquilo, né? Você toma aquilo como verdade e constrói toda a sua teoria a partir daí. A lógica matemática ela tem 3 princípios, 3 axiomas. O primeiro diz assim: lei da identidade. Se uma proposição é verdadeira, então ela é verdadeira. O que isso significa? Lei da identidade. A lei da identidade fala que uma coisa ela é idêntica a si mesma. Isso é óbvio. Isso é óbvio e não poderia ser diferente. É justamente por uma coisa ser idêntica a si mesma que ela não pode ser outra coisa diferente dela. Chega a ser filosófico, né? Mas é exatamente isso, é a lei da identidade. Então, se uma proposição é verdadeira, ela é verdadeira. Então, uma coisa é idêntica a si mesma. A segunda lei é a chamada lei da não contradição. Essa lei diz que uma proposição, ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Essa é uma lei fundamental. Essa é uma lei que nós usamos o tempo todo, ainda que você não perceba. A lei da não contradição. Ninguém gosta de contradição, né? Você tem, por exemplo, no caso do direito, quando o julgamento está acontecendo, o depoimento de alguém, as pessoas estão procurando, às vezes, inconsistências. A pessoa, por exemplo, alega que estava num local determinada hora e a seguir ela se contradiz naquilo que ela disse. Isso é ferir a lei da não contradição. Então, existem uma série de sentenças que são o que a gente chama de afirmações falsas em si mesmas, né? São afirmações autorrefutáveis, são afirmações que contrariam elas mesmas. Por exemplo, uma sentença que diz assim: a verdade não existe. Quando você olha para essa sentença, uma pessoa que fala a verdade não existe, você pode devolver para ela a pergunta dizendo:
isso que você acabou de falar é verdade? Ela está infringindo aí a lei da não contradição, porque a lei da não contradição fala uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Então a pessoa que sustenta que a verdade não existe, ela está pressupondo que esta afirmação é verdadeira. Ora, mas se essa afirmação é verdadeira, então ela é falsa, porque nem aquilo que ela está dizendo seria verdade. Então isso é infringir a lei da não contradição. Ok? Terceiro princípio, é chamada lei do terceiro excluído ou exclusão do meio termo. Toda proposição ou é verdadeira ou é falsa, não existe um terceiro valor lógico para ela. A partir desses três princípios, toda a teoria do raciocínio lógico vai sendo construída. Ok? Muito bem. Eu coloquei uma observação aqui. Não são proposições ou sentenças lógicas ou sentenças fechadas. Isso aqui é muito importante. Em concurso aparece muito esses tipos de sentenças que não são lógicas, que são chamadas de sentenças abertas. Não são consideradas proposições. Frases interrogativas. Temos aí dois exemplos. Letra A, que horas são? Letra B, ontem choveu? Todas as interrogações não são proposições. 2. Frases exclamativas, como por exemplo, passei, ou alguém que grita gol, isso não é considerado proposição. Frases exclamativas. A seguir nós temos as frases imperativas, como desligue o celular, estude com atenção. Interrogações, exclamações e frases imperativas não são consideradas proposições. Ok? Muito bem. Mais um caso aí. Frases sem sentido lógico, expressões vagas, paradoxais, ambíguas, não são proposições. Aí eu coloquei alguns exemplos para nós discutirmos aqui. Na letra A, proibido estacionar. Isso não é uma proposição. Frases como proibido não são consideradas proposições. Proibido estacionar, proibido fumar. Você, quando alguém fala assim, proibido estacionar, você não consegue classificar isso como verdadeiro ou falso, a sentença em si. Então, ela não é uma proposição. Letra B, temos aí na letra B uma expressão vaga. Olha, acho que vai fazer sol. Isso também não é considerado uma proposição. Aqui nós temos na letra C uma expressão paradoxal. Esta frase é falsa. É uma frase falando dela mesma, né? Esta frase, entre aspas, não é verdadeira ou é verdadeira. É como se a frase estivesse falando dela mesma. Isso também não é considerado proposição. Na letra D, ele é muito elegante. Isso também não é uma proposição porque não está definido quem é esse ele. Então também não é. Na letra E, 1 mais 2 mais 3. Eu não consigo classificar isso como verdadeiro ou falso. 1 mais 2 mais 3, o quê? Então, isso também não é uma proposição, uma sentença aberta. Letra F, a gata da minha vizinha morreu. Essa também é uma sentença que não é lógica, uma sentença aberta. Por quê? Porque ela é ambígua, né? A gata da minha vizinha morreu. O que isso quer dizer? Que a minha vizinha tem uma gata e aquele animal dela morreu? Ou eu estou chamando a minha vizinha de gata e ela, a minha vizinha gata, morreu? Então, gera essa dupla interpretação. Logo, isso não é uma proposição. Na letra G, nós temos uma sentença matemática representada por variável, que é a letra X aí. X mais 3 maior do que 10. Eu não consigo classificar isso como verdadeiro ou falso, uma vez que eu não sei quem é esse X. Como o X não está definido, logo, esse X mais 3 maior do que 10, eu não consigo dizer se isso é verdadeiro ou falso. Então, é muito importante ter isso em mente, porque todas as proposições, elas têm como característica você poder atribuir um valor lógico para ela. A verdade, se ela for verdadeira, e a falsidade, o ser falso, se a sua proposição não corresponder aí à realidade ser algo falso. Tá legal? A seguir nós temos a distinção entre proposições simples e compostas. Acompanhe comigo, diz assim: proposição simples é aquela que não contém nenhuma outra proposição como parte integrante de si mesma. Aí nós temos 4 exemplos que deixam claro o que vem a ser uma proposição. Na letra A está assim, P, e aí tem o 2 pontos. O que é esse P aí? Quando a proposição é simples, a gente normalmente usa letras minúsculas para representá-las.
Então, eu tenho uma proposição simples, é uma única sentença. Ela não tem mais de uma sentença dentro dela. Na letra A nós temos Marcos é jornalista. Essa é uma proposição representada aí pela letra P. A proposição P fala Marcos é jornalista. Isso é uma proposição simples. Letra B, proposição Q, o número 3 é primo. Letra C, proposição R, João é alto. Letra D, proposição S, choveu. Então, todos esses 4 exemplos nós chamamos de proposições simples, porque ela não é formada por outras proposições dentro delas. Ok? A seguir nós temos a proposição composta. O que é uma proposição composta? É aquela formada pela combinação de 2 ou mais proposições simples. Então, como eu vou ter aí uma conexão entre proposições, eu preciso de ter alguma coisa fazendo aí a ligação entre elas. E é exatamente essa coisa que faz a ligação que nós chamamos de conectivos lógicos. Então, na proposição composta, vão aparecer aí os chamados conectivos. Vamos ver nos exemplos como isso acontece. Letra A, representado pela letra P maiúscula. Normalmente, proposições compostas são representadas por letra maiúscula. Proposição P, Marcos é jornalista e Fábio é estudante. Então, eu tenho 2 proposições simples formando esta proposição composta. E o que liga elas? Esse conectivo lógico que a gente chama, que é o E, né? Então, o E está fazendo o elo entre essas 2 proposições. Na letra B, proposição Q, Flávio é careca ou Flávio é pintor. Então, o ou aí está ligando essas 2 proposições simples, fazendo isso daí ser uma proposição composta. Na letra C, proposição R, se Pedro é alto, então é infeliz. Isso também é uma proposição composta. Na letra D, S, ou Carlos canta ou Esther dança. Proposição composta. Letra E, proposição T, Lisboa fica na Europa, se e somente se a neve é branca. Também uma proposição composta. E a seguir, temos uma observação que está relacionada ao que eu acabei de dizer. Em lógica matemática, e, ou, se então e se somente se são chamados de conectivos lógicos. E aí nós temos a simbologia para cada um deles. O conectivo e é uma conjunção, é representado aí pelo, como se fosse no português, o acento circunflexo, né? Então, nós temos esse Vzinho de cabeça para baixo, representando o E, que é uma conjunção. Na letra B, nós temos o OU, que é representado pelo V. Esse Vzinho representa o OU. Isso é uma disjunção inclusiva. Na letra C, nós temos o ou, que é o V com um traço embaixo, que é uma disjunção exclusiva. Agora, acompanhe uma explicação comigo aqui para a gente diferenciar uma disjunção inclusiva para uma disjunção exclusiva. Quando eu vou criar uma sentença para nós analisarmos aqui, eu chego e digo assim, Fabrício é professor ou médico. Quando você olha para essa sentença, esse conectivo lógico, o ou, o que nós temos que refletir é se ele traz a ideia de uma inclusão ou uma ideia de exclusão. O que isso significa? Quando eu digo que Fabrício é professor ou médico, há algum impedimento de que o Fabrício seja as 2 coisas ao mesmo tempo? Não. O que ele é? Ele é professor ou médico. Pode ser as 2 coisas, mas pode ser uma só. Então, esse ou ele traz a ideia de inclusão. Ele não exclui a possibilidade do Fabrício ser as 2 coisas. Isso é um ou inclusivo, ok? É diferente do ou exclusivo. Quando eu coloco a sentença dessa forma, ou Fabrício é professor, ou Fabrício é médico. Aí não tem opção. Ou ele é uma coisa ou ele é outra. Ele não pode ser as 2, diferente do outro ou. Então, esse ou que traz a ideia de alternância, até no português, quando nós estudamos as chamadas orações coordenadas sindéticas, existe uma oração coordenada sindética alternativa, que traz essas conjunções alternativas, ou, ora. Então, essa é a ideia de alternância, né? Ou Fabrício é professor, ou Fabrício é médico. Não poderia ser as 2 coisas ao mesmo tempo. Agora, muito cuidado, porque dependendo do contexto,
O seu ou, somente aparecendo ou uma vez só, ele poderia ser exclusivo, apesar de não ter o ou. Exemplo, eu chego e falo assim, ou Fabrício é carioca, ou melhor, Fabrício é carioca ou mineiro. Se Fabrício é carioca ou mineiro, apesar de não ter o ou, significa ou é carioca ou é mineiro. Porque não pode ser carioca e mineiro ao mesmo tempo, né? No mesmo sentido. Isso não faz sentido. Então, essa é a distinção que existe entre uma disjunção inclusiva e uma disjunção exclusiva. Na letra D, nós temos um outro conectivo lógico aí, que é o se, então, que é uma condicional, representado por esta setinha aí, orientada para a direita. Na letra E, o se e somente se, que é representado por essa seta orientada nos dois sentidos, que a gente chama isso de bicondicional. Tá legal? Bom, então esses são os conectivos que nós vamos trabalhar aí dentro do raciocínio lógico. Outra coisa importante é a negação, que é o não. A negação de uma proposição. A negação, ela é considerada um modificador lógico. Simbolicamente, o não, ele pode se vir representado pelo tio ou por esse Lzinho aí na posição invertida, né? São duas maneiras de você usar como símbolo para a negação. E aí eu coloquei um exemplo, uma proposição P que diz assim, Cláudio é professor. E quando a gente fala que o Cláudio não é professor, você está negando a proposição P. Então, você acaba modificando a proposição P. Logo, é um modificador lógico, e aí a gente colocaria o tio e o P para falar não P. Ou seja, Cláudio não é professor. É a negação da proposição P. Tá legal? Então, toda vez que for uma negação, é um modificador lógico, a gente pode colocar o tio acompanhando a proposição ou esse Lzinho aí invertido. Tá legal? Muito bem. A partir disso, a gente vai para um assunto que é fundamental dentro do raciocínio lógico, que é o que a gente chama de tabela verdade. Eu coloquei para vocês no slide dizendo assim, tabela verdade é uma tabela que permite determinar o valor lógico de uma proposição composta, conhecidos os valores lógicos das proposições simples componentes. O que isso significa? Uma coisa é você determinar o valor lógico de uma proposição simples. A maioria das proposições, a gente usa os nossos conhecimentos do dia a dia, os nossos conhecimentos indutivos e fala se algo é verdadeiro ou falso. Por exemplo, a neve é branca. Eu uso o meu conhecimento de experiência do dia a dia e classifico aquilo como verdadeiro. Se eu chego para você e falo, João é alto, mas se de repente o João que eu conheço, ele é uma pessoa pequenininha, baixa, então essa proposição seria falsa. Só que existe uma complicação quando eu tenho uma proposição composta. Quando eu faço uma ligação entre proposições simples, como que eu classifico essa proposição composta como sendo verdadeira ou falsa? Para isso a gente tem um dispositivo conhecido como tabela verdade. A tabela verdade ela serve para você determinar o valor lógico de proposições compostas. Só que o valor lógico de uma proposição que é composta está intimamente relacionado ao valor lógico das proposições simples que formam aquela proposição composta. Por isso, o valor lógico da composta está ligado ao valor lógico das proposições simples componentes, ou seja, as proposições simples que compõem aquela proposição composta. E acompanhe comigo que nós temos aí uma tabelinha que eu fiz mostrando o seguinte, olha, se você tiver uma proposição P, você só tem aí para ela as seguintes possibilidades de valor lógico. Ou a proposição P, aqui, ó, proposição P, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. É até o princípio do terceiro excluído. Ou é verdadeiro ou é falso. Então perceba que quando eu tenho uma única proposição, a minha tabela verdade tem quantas linhas? Duas, porque eu só tenho duas possibilidades de valor lógico, verdadeiro ou falso. Tá legal? A seguir, nós temos uma proposição P e uma proposição Q. Quando eu tenho duas proposições, quais as possibilidades de valores lógicos que eu posso ter? A tabela mostra isso. Olha, eu posso ter as duas proposições verdadeiras, a P e a Q. Eu posso ter a P verdadeira e a Q falsa. Eu posso ter a P falsa e a Q verdadeira. Ou eu posso ter a P e a Q ambas falsas, ok? O que faz a minha tabela ter 4 linhas. Então, aqui estão todas as possibilidades. Quando você olha para
para a tabela ao lado, eu tenho já 3 proposições simples, a P, a Q e a R. Quantas possibilidades de valor lógico eu tenho ao atribuir, né, os valores para cada uma delas? Então a tabela mostra isso com 8 linhas, ó, as 3 verdadeiras. Posso ter as 3 falsas, posso ter 2 verdadeiras e uma falsa e por aí vai. Mas a questão é fundamental em questões de concurso, quando você está se preparando, é muito importante você saber como que a gente monta essa tabela, né? E aí nós temos o seguinte, eu coloquei aqui no slide seguinte o número de linhas da tabela verdade. Então você tem ali n, o número de proposições simples, o número de linhas da tabela é 2 elevado a n. Vamos voltar no slide aqui. Preste atenção numa coisa. O número de linhas que a sua tabela vai ter é dado sempre pela expressão, como estava no slide seguinte, 2 elevado a n. O que é esse n? O número de proposições simples que a sua composta é formada. Isso aqui, na verdade, é o que nós chamamos de potência. Potência, a potenciação, ela é uma operação matemática que indica uma multiplicação de termos iguais. Então, quando eu falo para você que o número de linhas da tabela é dado por 2 elevado a n, vamos pegar, por exemplo, proposições P e Q. Eu tenho 2 proposições. Se eu fizer, então, 2 elevado ao número de proposições, 2 ao quadrado, 2 elevado a 2, isso aqui significa o 2 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. 2 vezes 2, que dá 4. E aí eu tenho 4 linhas na tabela. Na que tem P, Q e R, eu tenho 3 proposições. O número de linhas da tabela é 2 elevado ao cubo, 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8 linhas na sua tabela. Ok? Então, o número de linhas que uma tabela tem é dado por 2 elevado ao número de proposições simples que formam a proposição composta dada. Certo? Bom, uma maneira de você montar isso aqui, porque você tem que ficar combinando os valores de verdadeiro e falso, todas as possibilidades, só você pensar o seguinte, olha, se a minha tabela tem 4 linhas, a metade de 4 é 2. Então eu coloco para a primeira proposição 2 vezes 2 Fs. Então eu começo sempre pela metade. 2 vezes 2 Fs. E para a proposição Q, a metade de 2 é 1. 1V, 1F, 1V e 1F. E aí alterna. No caso da P, Q e R aqui, a tabela ao lado, a última tabela aqui à direita. O que nós temos? Olha, 8 linhas na tabela. A metade de 8 é 4. Eu coloco 4 vezes e 4 Fs. Metade de 4, 2. Coloco 2 vezes 2 Fs. 2V, 2 Fs. E a metade de 2, 1. 1V, 1F. E aí você vai alternando. Com isso, você faz todas as possibilidades sem ter que ficar aí pensando se você fez uma combinação ou deixou de fazer. Tá legal? Muito bem. Então, o número de linhas que uma tabela tem é dado por 2 elevado a n. A seguir, nós temos uma tabela que é fundamental dentro do raciocínio lógico. Você não pode estudar raciocínio lógico sem dominar essa tabela que eu estou apresentando para vocês agora. Se você não souber essa tabela, você praticamente não mexe aí dentro de raciocínio lógico. É fundamental você dominar isso daí. Então, o que nós temos? Temos as proposições P e Q e todas as possibilidades de valor lógico para cada uma delas. E aí nós vamos olhar para a tabela verdade de uma conjunção, de um E, P e Q. Vamos tentar entender cada uma dessas linhas com seus valores lógicos. Bom, vamos focar aqui então na questão do P e Q, de uma conjunção. Vamos supor que eu tenha 2 proposições verdadeiras e eu vou olhar para a conjunção delas, para o E entre elas. Por exemplo, vamos pensar aqui na seguinte situação, olha. 2 é par, 2 é um número par, certo? 2 é par. E o 5 é um número ímpar. 5 é ímpar. Então, essas 2 proposições aqui são verdadeiras. Aí vamos supor que eu monte a seguinte sentença e pergunto para você se é verdadeira ou falsa. Eu chego e falo assim, 2 é par e 5 é ímpar. Quando eu falo E, eu estou dizendo que as 2 coisas estão acontecendo. Olha, 2 é par e 5 é ímpar. Bom, o 2 é par, o 5 é ímpar. Então, se eu falo 2 é par e 5 é ímpar, isso faz essa proposição ser verdadeira. Então, V e V dá V. É a primeira linha da tabela do E. Tá lá, ó, V e V dá V.
Segunda linha, acompanha comigo aí, tá V e F. Vamos supor que eu fale para você assim, olha, 2 é par e 5 não é ímpar. Se eu falo para você, 2 é par e 5 não é ímpar, você vai falar, isso está errado, porque o 5 é ímpar. Portanto, V e F da F. É a segunda linha aí da tabela do E. F e V, aí eu falo, 2 não é par, porque o 2 é par é V, a negação não é par vai ser falso, né? Porque não V da F. Então, 2 não é par e 5 é ímpar. Isso está na mesma relação da anterior. Se eu falar que o 2 não é par e o 5 não é ímpar, você vai falar que isso está errado. Então, F e V da F. F e F, eu falo assim, olha, 2 não é par e 5 não é ímpar. Você fala, isso está errado. Claro, isso seria falso. Então, está aí uma breve justificativa da tabela do E. Vamos agora olhar o OU, a disjunção inclusiva. Eu falo para você assim, olha, 2 é par ou 5 é ímpar. Esse ou significa o quê? Pode ser uma coisa ou a outra, podendo ser as duas, porque é um ou inclusivo. Então, se alguém fala para você, olha, 2 é par ou 5 é ímpar. Nesse caso, isso é o quê? Isso é verdade. Por quê? Porque esse ou, eu não estou excluindo a possibilidade das duas acontecerem, né? As duas podem até acontecer, e nesse caso, as duas acontecem porque as duas são verdadeiras. Então, V ou V dá V. Agora, vamos supor que alguém fale assim, olha, 2 é par ou 5 não é ímpar. 2 é par ou 5 não é ímpar. Isso acaba sendo o quê? Verdade, porque é uma coisa ou a outra, podendo ser as duas. Nesse caso, as duas não vai acontecer, porque está falando que o 5 não é ímpar. Isso é falso. Tudo bem, é falso, mas é verdade que o 2 é par. Então, essa proposição composta faz com que o V ou F dê um resultado verdadeiro. O mesmo vale para o F ou V. Se eu falo para você assim, 2 não é par ou 5 é ímpar. Beleza, o 5 é ímpar, então isso é verdade. E por último, F ou F. O que dá F ou F? Da F, eu falo 2 não é par ou 5 não é ímpar. Bom, isso é falso, né? Porque está negando as duas coisas, então isso seria falso. Seria a tabela do OU, é fundamental. E aí você pode comparar algumas coisas. Olha, a tabela do E, o E só é verdade quando as duas são verdadeiras. Tá vendo? Ó, o E só é verdade quando as duas são verdadeiras. Tabela do OU. A do OU só é falsa quando as duas são falsas. O resto é tudo verdadeiro. Então, na tabela do E é sempre F, só é V quando as duas são verdadeiras. Na tabela do OU é sempre V e só é falsa quando as duas forem falsas. A seguir, nós temos um conectivo, que é a disjunção exclusiva. Ele não aparece com tanta frequência como os demais, mas é importante também saber a tabela. Ou como é que eu leio isso, né? Ou P ou Q. Então, vamos supor que eu tenha duas proposições, como 2 é par e 5 é ímpar, as duas sendo verdadeiras. Eu chego para você e falo assim, olha, ou 2 é par, ou 5 é ímpar. Não pode acontecer as duas. Isso está o quê? Errado. Ou V ou F dá F. Ou 2 é par, ou 5 é ímpar. Não pode acontecer as duas. Isso está errado porque acontecem as duas. Então, isso seria falso. Agora, vamos ver a segunda linha da tabela. Ó. Ou V ou F. O que dá isso? Ou V ou F. Isso dá V? Por quê? Eu falo, ou 2 é par, ou 5 não é ímpar. Não pode acontecer as duas coisas. E é verdade, as duas coisas não acontecem na realidade. Logo, isso dá verdadeiro. Ou F ou V. Aí eu digo, ou 2 não é par, ou 5 é ímpar. Verdade, ou 2 não é par, ou 5 é ímpar. Ok, o 5 é ímpar, então isso é verdade. E por último, ou F ou F. O que vai dar isso? Eu chego e falo assim, ou 2 não é par, ou 5 não é ímpar. O que é isso? Ou 2 não é par, ou 5 não é ímpar. Não pode acontecer as duas coisas. Nesse caso, as duas são falsas. Isso faz com que isso seja falso. Ok? Muito bem. Agora, muita atenção na condicional. Condicional é algo que aparece em muitos concursos. É fundamental você dominar essa tabela verdade da condicional e vamos tentar entender essa tabela. Aqui, para a gente comentar algumas coisas, quando a gente escreve esse
P, setinha Q, como é que nós fazemos a leitura disso? Bom, no caso da condicional, se P, então Q, aqui nós temos algumas considerações que são fundamentais. Quando eu escrevo se P, então Q, esse P é o que a gente chama de antecedente e o Q a gente chama de consequente. Antecedente e consequente. Quando eu falo para você assim, olha, vamos pensar em algumas situações. Para a gente entender a tabela, e eu quero discutir um pouco sobre essa ideia de antecedente e consequente. Eu digo assim, olha, se 2 é par, vamos olhar para a primeira linha da tabela. Se 2 é par, então 5 é ímpar. Se 2 é par, então 5 é ímpar. Isso acaba sendo o quê? Verdade. Se o 2 é par, então 5 é ímpar. O P, esse cara que vem antes da seta, a gente chama ele de condição suficiente. O que isso significa? Que o P é suficiente para quê? Isso significa que toda vez que o P acontece, o Q também vai acontecer, né? O P é suficiente para quê? E o Q a gente fala que ele é a condição necessária para P. Já eu vou detalhar isso mais para vocês entenderem. Mas quando eu falo para você assim, olha, se 2 é par, então 5 é ímpar, ou seja, 2 ser par é suficiente para falar que o 5 é ímpar. Bora. Mas o 5 é ímpar, independente aí da verdade, né, ou falsidade do antecedente. Mas se o 2 é par, o 5 é ímpar. Isso acaba sendo verdade. Agora vamos analisar o seguinte, olha, suponha que eu diga, segunda linha da tabela, se o 2 é par, então o 5 não é ímpar. Analisa isso. O 2 ser par é suficiente para eu falar que o 5 não é ímpar? Não. Então isso acaba sendo falso. Então se vê então F, dá F. Então atenção nessa segunda linha. O único caso na condicional que dá falso é quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Agora vamos olhar a terceira linha. Se eu falo para você assim, se o 2 não é par, então 5 é ímpar. Olha, se o 2 não é par, então 5 é ímpar. Isso acaba sendo verdade. Por quê? Porque o 5 ser ímpar, ele não depende do fato do 2 ser par ou o 2 não ser par. O 5 ele é ímpar. Se F então V, isso dá V. Então isso é uma coisa importante quando a gente estuda a condicional, porque quando aparece esse Q, se P então Q, o Q ele não se deduz obrigatoriamente do P. Não obrigatoriamente. Até um exemplo que eu gosto muito, que daqui a pouco eu quero detalhar ele com vocês, é o famoso se chove, então faz frio. Se você pensar nessa sentença, se chove, então faz frio. O que isso significa? Significa que toda vez que chove faz frio, que chover é suficiente para fazer frio. Ok? Mas eu posso ter frio sem ter chovido. Se chove faz frio. Fez frio, quer dizer que choveu? Não necessariamente. Olha, a chuva acarreta no frio, mas nada me impede de ter frio sem ter chovido. Chove faz frio. Fez frio, pode ter chovido ou não. Por isso que a gente fala que você não deduz o consequente obrigatoriamente do antecedente. Então, o que ele não se deduz obrigatoriamente do P. Então, quando eu falo, se o 2 não é par, então 5 é ímpar, o fato de eu deduzir 5 ímpar não está relacionado à obrigatoriedade do antecedente. O 5 é ímpar independente do que vem antes ali, né? Então, se F, então V, acaba sendo V. E o se F, então F, olha, é só você pensar logicamente. Se o 2 não é par, então eu posso falar para você que o 5 não é ímpar. Se o 2 não é par, então a Terra não é um planeta. Se 2 não é par, então eu poderia falar que o 5 não é ímpar, ou que o 10 não é par, não importa. Se F, então F, acaba sendo verdadeiro. Para a gente tentar entender mais essa ideia de condição necessária e condição suficiente, é o seguinte, quando eu falo se chove, então faz frio, então isso significa que
Se chove, faz frio. Chover é suficiente para fazer frio. Toda vez que chove, faz frio. O fazer frio é uma condição necessária para que chova. O que significa o fazer frio ser uma condição necessária para que chova? Se fazer frio é necessário para que chova, significa que eu não posso falar de chuva sem falar de frio, porque a chuva acarreta no frio. Isso é fundamental dentro de raciocínio lógico quando você está estudando a condicional. Saber o que significa uma condição suficiente e o que significa uma condição necessária. Então, na sentença, se chove, então faz frio, chover é suficiente para fazer frio. Toda vez que chove, faz frio. Mas eu poderia dizer o seguinte, olha, chove somente se faz frio. O que isso quer dizer? Somente se faz frio. Esse somente se o frio acontecer é porque é necessário que faça frio para que chova. Por quê? Porque eu não posso ter chuva sem frio, porque toda vez que chove acarreta no frio. Então, muita atenção nisso, porque gera muitas dúvidas de muitas pessoas pensarem assim, quando eu falo chove somente se faz frio, então eu poderia pensar então que se faz frio, então chove? Não, porque aí está tratando o frio como uma condição suficiente, e não é. O se chove, então faz frio o faz frio é uma condição necessária para que chova. Por que é necessário para que chova? Porque eu não posso ter chuva sem ter frio, porque a chuva acarreta no frio. Ok? Então é fundamental você dominar essa tabela verdade aí do se então, né, da condicional. E a seguir nós temos o se e somente se. O se e somente se é a ideia que traz a ida e a volta. Deixa eu criar uma situação aqui, porque eu gosto muito de detalhar essa parte do raciocínio lógico, porque muita gente não entende essa tabela verdade. Se você comparar a condicional com a bicondicional, que é o se e somente se, a condicional tem a seta orientada no sentido só. A bicondicional está orientada nos dois sentidos. Por que isso? Na condicional só tem ida. Então eu chego para você e falo assim, vou criar uma situação para você entender. Se eu digo que A, B, C, D, preste atenção, vamos usar aqui um contexto matemático. Se eu falo para você que ABCD é um retângulo, todos vocês têm a noção do que é um retângulo. Se eu falo que uma figura geométrica ABCD, ela é um retângulo, o que isso significa? Que se ela é um retângulo, então eu posso falar que ela tem 4 lados. Ok? Agora veja, vale a ida. Se uma forma geométrica é um retângulo, então ela tem 4 lados. Ok, isso é verdade. Agora, vê se vale a volta. O fato de uma forma geométrica ter 4 lados significa que ela é um retângulo? Não necessariamente. Eu poderia ter uma forma geométrica de 4 lados que não é um retângulo. Por exemplo, o famoso losango, que até aparece na bandeira do Brasil, né? O losango é uma forma geométrica que tem 4 lados, mas não é um retângulo. Então não vale a volta. Quando valer a volta, a gente coloca a seta orientada nos dois sentidos. Vale ida e vale a volta. Por exemplo, se eu falo que um determinado número x ele é igual a 2, isso aqui significa dizer que o dobro de x vale 4. Isso é óbvio. Se um x é 2, o dobro do x tem que ser 4. Mas vale a volta. Se o dobro de um número é 4, é porque esse número é o 2. Então vale ida e vale volta. Essa ideia de ida e volta que é o se e somente se. Então, quando a gente fala do se e somente se, o P, vamos colocar, P se e somente se que. O que isso significa? O P é uma condição suficiente para que, e o que seria uma condição necessária, é a ida. Se eu fizer a volta, o meu Q é suficiente, condição suficiente para P, e o P seria a condição necessária. Por isso que a gente fala o quê? Que no se somente se, o P ele é condição necessária e suficiente. Isso é muito importante. Muita gente confunde condição necessária com suficiente. Vamos supor que você queira formar em medicina. Para você formar em medicina, é necessário que você entre numa universidade. Mas a questão é suficiente entrar numa universidade para se formar em medicina? Não. Então tem que saber separar a condição necessária de condição suficiente. Então vamos supor que eu digo o seguinte, olha, Joana pagará o boleto do concurso se somente se Marcos fizer o concurso.
Então, olha, Joana pagará o boleto do concurso se somente se Marcos fizer o concurso. O que isso significa? Se a Joana pagar, o Marcos vai fazer. Se o Marcos fez, é porque a Joana pagou. É a ideia do se e somente se. Vale ida e vale volta. Ok? Muito bem. E na tabela verdade, o que nós temos? Vê se somente se vê. Se eu falo para você assim, olha, 2 é par se somente se o 5 é ímpar. O que isso significa dizer? Que se o 2 é par, o 5 é ímpar. Se o 5 é ímpar, então o 2 é par. Isso acaba sendo verdade. Pensa, tem até um exercício que vai ficar para você que está estudando, tentar fazer depois, que a gente vai mostrar dentro da aula de equivalências lógicas. A gente vai mostrar que o P, se e somente se que, isso é equivalente. Nós vamos definir isso no momento apropriado, né? A gente usa até essa seta dupla. Isso significa que o P acarreta no Q, se P então Q, e se Q então P. Então o que acontece? Eu posso olhar para entender a tabela verdade da bicondicional, eu posso olhar para a tabela verdade de uma conjunção entre duas condicionais. Porque se isso é uma bicondicional, o P acarreta no Q e o Q acarreta no P. Olha lá, o P acarreta no Q e o Q acarreta no P, porque vale ida e vale volta. Ok? Agora vamos ver o caso. Olha, segunda linha da tabela. Se o 2 é par, ou melhor, está no caso da bicondicional. 2 é par se somente se 5 é ímpar. É verdade? O 2 é par se e somente se o 5 for ímpar? Não, porque ele para ser par não depende do 5 ser ímpar, então acaba sendo falso. Então V se e somente se F dá F. Próxima linha, terceira, F se somente se V. Aí eu vou colocar o contrário agora, ó. Vamos inverter a situação e vamos falar assim, ó. 2 não é par se e somente se 5 é ímpar, o que acaba sendo falso também. E por último nós temos, olha, 2 não é par se somente se o 5 não é ímpar. Isso é verdade, porque eu estou falando o seguinte, olha, se o 2 não é par, então o 5 não é ímpar, e se o 5 não é ímpar, então o 2 não é par. Isso acaba sendo verdade. Com isso nós temos a construção da tabela verdade. Esses resultados aqui vocês precisam de dominar. É fundamental você, estudante, saber trabalhar aí com as tabelas verdade. Se não souber a tabela verdade, você vai perceber a grande dificuldade. Bem, com isso a gente finaliza essa primeira parte aí da parte teórica relacionada a proposições e tabela verdade. E daqui a pouco a gente inicia alguns exercícios relacionados aos assuntos teóricos que vimos até agora.